O alerta máximo foi acionado na academia de futebol. O Palmeiras entrou em estado de atenção total, porque uma movimentação silenciosa nos bastidores pode mudar completamente o rumo do meio-campo para a próxima temporada. Pouca gente percebeu, mas enquanto a torcida ainda assimilava a saída de Aníbal Moreno, a diretoria já trabalhava com um plano muito bem desenhado. Um nome experiente, líder, acostumado à pressão e que pode chegar para assumir responsabilidade imediata. Um nome que não apareceu de forma escancarada nas manchetes, mas que sempre esteve no radar interno do clube. E é exatamente isso que você vai entender agora. A saída de Aníbal Moreno deixou uma lacuna enorme no esquema de Abel Ferreira. Não era apenas um volante qualquer, era o jogador que dava equilíbrio, intensidade, chegada forte na marcação e qualidade na saída de bola. Quando a negociação com o River Plate foi concretizada, a pergunta foi imediata: quem vai assumir esse papel? Quem vai aguentar o peso dessa camisa e manter o nível competitivo que o Palmeiras exige? A torcida começou a cobrar, a imprensa começou a especular e vários nomes surgiram, alguns jovens, outros estrangeiros, outros considerados apostas. Mas enquanto tudo isso acontecia, o Palmeiras seguia um caminho bem mais estratégico e silencioso. Nos bastidores, o clima era de estudo profundo, relatórios, análises de desempenho, conversas internas e avaliações detalhadas feitas diretamente com o aval de Abel Ferreira. E foi aí que um nome começou a ganhar força de verdade, um nome que para muitos passava despercebido, mas que internamente era visto como extremamente confiável. Um jogador que conhece o futebol brasileiro como poucos, que entende o ritmo das competições nacionais e que já provou, dentro de campo, que não sente jogos grandes. Estamos falando de Marlon Freitas. Capitão do Botafogo, Marlon Freitas se consolidou nos últimos anos como uma das peças mais importantes do time carioca. Desde 2023, ele não apenas assumiu a titularidade, como também virou uma das principais lideranças do elenco. Não é exagero dizer que o Botafogo gira muito em torno dele. Ele organiza, marca, orienta, cobra, aparece como opção de passe e ainda contribui ofensivamente quando necessário. São números que chamam a atenção, mas que contam apenas parte da história. O que mais pesa na avaliação do Palmeiras é o perfil do jogador. Marlon Freitas é exatamente o tipo de atleta que Abel Ferreira gosta. Um jogador intenso, disciplinado taticamente, com leitura de jogo apurada e capacidade de liderar dentro de campo. Aos 30 anos, ele vive um momento de maturidade total na carreira. Não é mais promessa, não é aposta, é realidade. São 186 jogos oficiais pelo Botafogo, com participações diretas em gols e uma regularidade impressionante. Na última temporada, foram 59 partidas disputadas, sendo 56 como titular. Isso mostra não só confiança do treinador, mas também preparo físico, consistência e importância dentro do elenco. Enquanto parte da imprensa apontava que o São Paulo monitorava a situação do jogador, o Palmeiras observava com muito mais atenção. Internamente, o nome de Marlon Freitas já estava em pauta há mais tempo. A saída de Aníbal apenas acelerou o processo. Abel Ferreira deixou claro que não queria uma reposição qualquer. Ele queria alguém pronto, capaz de chegar e jogar. E nesse contexto, Marlon apareceu como uma solução extremamente viável. O mais interessante de tudo isso é a forma como o Palmeiras conduziu essa situação. Nada de vazamentos exagerados, nada de promessas públicas ou negociações expostas. O clube fez o que costuma fazer quando realmente está interessado. Analisou, esperou o momento certo e começou a se movimentar nos bastidores. Fontes ligadas à diretoria confirmam que o nome de Marlon Freitas é muito bem avaliado e que o Palmeiras estuda sim entrar de vez na disputa pela contratação do volante. Mas é claro que a negociação não é simples. O Botafogo sabe o que tem nas mãos. Marlon Freitas é capitão, líder e peça fundamental do time.
Perder um jogador desse nível não é algo que o clube queira, principalmente com um contrato válido até dezembro de 2026. Por isso, o Botafogo já sinalizou interesse em renovar o vínculo, tentando afastar o assédio dos clubes paulistas. A diretoria alvinegra entende que segurar Marlon é estratégico, tanto esportivamente quanto institucionalmente. Só que no futebol, nem sempre a vontade de um clube é suficiente para definir o futuro de um jogador. Quando um time do tamanho do Palmeiras entra em cena, com poder financeiro, projeto esportivo sólido e histórico recente de títulos, o cenário muda completamente. O Verdão pode oferecer não só um contrato atrativo, mas também a chance de disputar títulos importantes, jogar competições internacionais e trabalhar com um dos treinadores mais respeitados do país. E é exatamente aí que a história começa a ganhar contornos ainda mais interessantes. O Palmeiras não fez apenas uma sondagem superficial. O clube intensificou as conversas, buscou informações mais profundas sobre a situação contratual e já avalia os próximos passos com muito cuidado. A ideia é clara: entender até onde o Botafogo está disposto a ir para manter o jogador e quais seriam as condições reais para uma possível negociação. Dentro do Palmeiras, existe a convicção de que Marlon Freitas pode assumir o papel deixado por Aníbal Moreno sem comprometer o funcionamento do time. Pelo contrário, muitos acreditam que, pela experiência e liderança, ele pode até acrescentar novos elementos ao meio-campo. Um jogador que organiza, que conversa com os companheiros, que entende o momento do jogo e sabe quando acelerar ou cadenciar a partida. A torcida, claro, ainda está dividida. Parte vê com bons olhos a chegada de um jogador experiente e pronto. Outra parte questiona a idade e prefere uma aposta mais jovem. Mas o que pesa nesse momento é a visão da comissão técnica e da diretoria. E nesse ponto, Marlon Freitas aparece com muita força. O Palmeiras sabe que não pode errar nessa reposição. A temporada exige elenco forte, competitivo e equilibrado. Abel Ferreira já deixou claro que quer jogadores confiáveis, que entendam o modelo de jogo e que não precisem de longo período de adaptação. Marlon Freitas se encaixa exatamente nesse perfil. Ele conhece o futebol brasileiro, já enfrentou o Palmeiras inúmeras vezes, sabe o que é jogar sob pressão e não se intimida em jogos grandes. Enquanto isso, o Botafogo vive um dilema. Segurar seu capitão é prioridade, mas o assédio crescente e a possibilidade de uma proposta oficial do Palmeiras colocam a diretoria contra a parede. Uma oferta financeiramente interessante pode mudar completamente o cenário. E nos bastidores, há quem diga que o próprio jogador vê com bons olhos a possibilidade de defender o Verdão, principalmente pelo projeto esportivo e pela chance de brigar por títulos importantes. Nada ainda foi oficializado, é verdade, mas o que se sabe é que o Palmeiras está pronto para agir no momento certo. A diretoria trabalha com cautela, mas com convicção. Se as condições forem favoráveis, o clube não deve hesitar em formalizar uma proposta que pode balançar o mercado nacional. Essa história está longe de acabar, pelo contrário, tudo indica que estamos apenas no começo de uma novela que promete capítulos intensos. De um lado, o Botafogo tentando segurar seu líder, do outro, o Palmeiras avaliando cada detalhe para não errar na reposição de uma peça-chave. No meio de tudo isso, Marlon Freitas, experiente, líder e cada vez mais no centro das atenções. O que parecia apenas um rumor começa a ganhar cara de realidade. O Palmeiras não apenas demonstrou interesse, como avalia seriamente entrar na disputa e transformar esse interesse em algo concreto. Se isso vai se confirmar ou não, ainda é cedo para afirmar. Mas uma coisa é certa: o Verdão se movimenta nos bastidores, e quando isso acontece, raramente é por acaso. Agora, a pergunta que fica é simples e direta. Marlon Freitas é o nome ideal para assumir o lugar de Aníbal Moreno no Palmeiras? A resposta pode estar mais próxima do que muitos imaginam, e os próximos dias prometem ser decisivos para o desfecho dessa história.